Bíblia, se coloque de pé, por gentileza, uma vez mais. Evangelho segundo escreveu Marcos, João Marcos, capítulo de número 2. Uma passagem conhecida de um dos milagres de Jesus. Estamos em um propósito de romper em fé e com certeza você sairá deste ambiente sagrado uma vez mais com a sua fé fortalecida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 2. Vamos ler os versículos 1 ao 5 e depois o 9 ao 12, para dar contexto àquilo que o Senhor tem para nós como porção. Amém? Tem no telão também, vai dizer assim: Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Notícia: muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. Eu gostaria que você dissesse comigo, toda a igreja em alto e bom som, diga assim: e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente em que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Toda a igreja novamente em alto e bom som, versículo 5, diga comigo assim: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, perdoado estão os teus pecados. Versículo 9 vai dizer assim: qual é mais fácil, dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem, diga comigo, tem na terra poder, autoridade para perdoar pecados. Prossigo, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Diga comigo assim: então ele se levantou e no mesmo instante, diga, não foi depois, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Amém? Você crê pela fé que você pode ver algo diferente? Um milagre diferente neste ano de 2025? Então profetiza para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: os teus olhos verão algo diferente pela fé neste ano. Diga: Deus é Deus de coisas grandes. Amém? Receba e aplauda ao Senhor Jesus. Podeis se assentar. Queridos, temos em mãos, nesta biblioteca inspirada e revelada pelo Espírito Santo, um dos evangelhos ao qual conta a respeito da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a sua vida pregressa, a manifestação dele como o Cristo, o ungido de Deus, o Salvador da humanidade. Vai falar a respeito do sacrifício vicários, um termo do latim que quer dizer substituto do seu corpo pelo corpo, ou seja, do corpo do animal do Antigo Testamento que era sacrificado pelo seu corpo, que fora moído na cruz do Calvário. E esse evangelho também vai falar a respeito da sua morte, da sua ressurreição e da sua ascensão, subida aos céus em um corpo de glória,
um corpo glorificado ao qual um dia nós almejamos receber. Um corpo incorruptível, sem mácula, um corpo santo, perfeito. No Evangelho segundo escreveu Marcos, a saber, foi um discípulo que Paulo, como fora citado pelo pastor aqui nesta noite, o apóstolo, certa feita disse que Marcos não servia para o ministério, mas depois de amadurecido, depois de ter experiências com Deus, atitudes, posicionamento, o próprio Paulo pede que Marcos fosse trazido novamente até ele. E aqui nos chama a atenção porque o Senhor vai usar Marcos para escrever um dos evangelhos que se torna o ícone da teologia, a saber, dentre os evangelhos sinóticos, evangelhos semelhantes de Mateus, Marcos e Lucas. Marcos é considerado o evangelho mais completo. E aqui nos chama a atenção porque Marcos vai detalhar um dos episódios que aconteceram no ministério terreno de Jesus. A saber, a Bíblia, quando vai falar a respeito de Jesus, vai dizer que aquele que, mesmo sendo Deus, não quis por usurpação ser igual a Deus, ao Pai. Portanto, esvaziou-se a si mesmo e veio a esta terra na condição de servo. A Bíblia vai dizer, Isaías, o profeta messiânico, vai trazer a confirmação, aquela a qual vai transliterar, vai trazer uma mudança de paradigma, depois que o homem e a mulher pecaram, junto ao jardim do Éden, sendo enganados pela serpente. A Bíblia diz que eles foram expulsos, mas em Gênesis capítulo 3, versículo 15, está escrito que da semente da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Isaías vai escrever e confirmar, dizendo que o sinal então seria que a virgem daria à luz a um filho, e ele se chamaria e é Emanuel, o Deus que é conosco aqui nesta noite, que já sentimos a sua glória e a sua presença. É Isaías que vai dizer que o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Mas Isaías, no capítulo 53 do seu livro, ele vai escrever debaixo da inspiração, da revelação do Espírito Santo, dizendo: quem deu crédito à nossa pregação, e a quem foi, ou será, se pudéssemos conjugar o verbo, manifestado o braço do Senhor, porque foi subindo como raiz de uma terra seca, sem parecer nem formosura, homem de dores experimentado no trabalho. Beleza nenhuma víamos para que o desejássemos, foi o mais indigno. Mas levante a sua mão comigo e diga assim: mas certamente Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras nós fomos, diga aí, seremos sarados. E o castigo que trouxe e traz a paz aqui nesta noite, já estava sobre ele. Portanto, a ele nesta noite toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Aquele que vai confirmar a leitura feita em uma das sinagogas de Isaías capítulo 61, dizendo que o Espírito do Senhor estava sobre ele, porque lhe ungiu para pregar, aleluia, aos quebrantados, para trazer libertação aos cativos, para pronunciar e anunciar o ano aceitável do Senhor, o ano ou o dia, ou melhor, da vingança do nosso Deus, para consolar todos os tristes e transformar até mesmo um luto em alegria. Este é o Cristo da cruz, o Cristo ressurreto, o Cristo ressuscitado, que habitou, aleluia, nesta terra, sendo 100% homem, mas 100% Deus, e está aqui nesta noite, e já podemos sentir o toque e o calor da sua presença.
Aleluia. Arabahai. E ele veio. E a Bíblia então vai dizer que ele veio e vem cumprir toda a lei. Desde criança, Lucas escreve no capítulo 2, versículo 52 do seu evangelho, que o menino crescia. Primeiro em sabedoria, depois em estatura e depois em graça para com Deus e graça para com os homens. Por que ele crescia primeiro em sabedoria e não em estatura? De maneira pedagógica, deveria crescer primeiro em estatura, amadurecer para receber sabedoria. Sim ou não? Mas Paulo vai dizer na carta aos Coríntios que ele não foi nem será. Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Ele se esvazia da sua glória, da plenitude, da personificação de quem ele era, a própria sabedoria que está aqui em nosso meio, sendo manifesta pela sua presença, e ele começa a crescer e restituir quem ele era, a sua essência. Então é por isso que ele cresce primeiro em sabedoria, depois em estatura, e depois em graça para com Deus, e depois em graça para com os homens. Com 12 anos ele aparece no templo, diz a palavra. Os rabinos, os mestres, os doutores da lei estavam atônitos, porque com 12 anos ele ainda não tinha feito ou cumprido a sua formatura chamada de Bar Mitzvah, que é uma tradição judaizante. Com 13 anos o menino faz a sua formatura e ele precisa conhecer dos 5 primeiros livros da lei, a saber, o Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidebar e Devarim em hebraico, o livro do Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E a menina com 12 anos, ela estuda. A partir dos 5 anos, tanto o menino quanto a menina começa a estudar. Mas a menina com 12 faz a formatura chamada de Bat Mitzvah. E ela se torna filha da lei, filha da instrução. E é por isso que está escrito para os pais: ensina ao teu filho o caminho que deve seguir. Quando nós ensinamos desde criança o caminho do Senhor, eles não irão se desviar dele, aleluia. E uma vez que a semente do evangelho da palavra foi pregada, vai chegar o dia que o Espírito Santo, que faz lembrar, recordar aquilo que foi plantado, vai trazer à memória, e mesmo distante o filho ou a filha, aleluia, pela graça, retornará à casa do Pai, à presença do Pai, aleluia. Arabassurianda, oh glória, oh glória, Aramahai. Então ele cumpre a lei, e com 29 anos e meio para 30 anos ele vai se manifestar como Cristo. Pastor, por que o senhor está trazendo este bojo? Porque a passagem que lemos, Jesus Cristo vai provar esta messianidade. A passagem não se refere apenas a um milagre.
a Bíblia diz que João não se achava digno de batizar a Jesus. Existe endereço para esta mensagem. É por isso que nós não batizamos criança, nós apenas a apresentamos. João não se achava digno, mas Jesus diz assim: importa que seja assim, João, para que se cumpra, levante a sua mão e diga: a justiça de Deus. Aleluia, Deus vai fazer justiça. Deus é Deus de justiça. Porventura não fará justiça o Senhor aos seus escolhidos? Tem escolhidos aqui? Que clamam a Ele de dia, de noite, no princípio das vigílias. Deus é um Deus justo, faz parte de um dos atributos comunicáveis da sua natureza, assim como a bondade, a misericórdia, a compaixão, a justiça. A Bíblia diz então que Jesus é batizado junto ao Rio Jordão. O Espírito Santo que desce como pomba, um dos símbolos do Espírito Santo, a carne sem fel. A Bíblia vai dizer então que foi o Espírito Santo que ungiu a Jesus de Nazaré. Mas a voz do Pai, a Trindade estava ali, brada do céu e diz: eis o meu Filho amado a quem eu me comprazo. A testificação que ele era o Filho de Deus, o Verbo encarnado, como escreveu João no Evangelho da Revelação, dizendo que ele veio para os seus, mas os seus não o conheceram. Mas todos quantos lhe conheceram e lhe conhecem, deu-lhes o poder de serem chamados e eleitos como filhos de Deus. Por isso que nem todos são filhos, são criaturas, mas somente quem aceita Jesus e o aceitará, recebe a adoção do Abba, o Abba Pai, o Paizinho querido. Por isso que não há salvação em nenhum outro nome. O pastor falou sobre alguns países, estive em Barcelona, na Espanha, uns 3 meses atrás, e através dos sinais, pastor, da manifestação, um casal de catalães ali aceitaram a Jesus, e a pastora da igreja que nos recebeu, uma líder, perguntou para eles: vocês estão entendendo a posição que vocês estão tomando, a conversão, a necessidade de mudança? E eles disseram: estamos entendendo. Mas o que está confirmando ao vosso coração? É o Espírito Santo. Eles disseram sim. E o que mais? O que nós estamos vendo aqui, a gente nunca tinha presenciado com os nossos olhos. Araia surimihai. Jesus quer curar aqui nesta noite. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Aleluia, aleluia. A Bíblia vai dizer então que ele começa, depois de ser tentado e vencer o adversário das nossas almas, através do poder da palavra. 1 João 5,7, a epístola vai dizer que são 3 que testificam no céu: o Pai, a palavra e o Espírito Santo, e os 3 são uma unidade. A palavra, o Verbo encarnado que se fez carne e habitou entre nós. É por isso que Paulo diz: só pode haver uma cegueira. Os sinais foram confirmando a sua vinda. Até a cidade onde ele nasceu, Belém Efrata, foi profetizada dizendo: de maneira nenhuma tu és a menor, porque de ti sairá a luz, o guia. Arabahai, Anagassoria. Mas pela cegueira deles, eu e você fomos enxertados, jambuzeiro bravo, diz a palavra, enxertados pela fé, pela graça, pelo favor não merecido. Jesus principia os seus sinais, iniciando, diz a palavra de Deus, com a transformação da água em vinho nas bodas de Canaã da Galileia, em um casamento. Você conhece a história? Separa 12 para serem seus discípulos. E aqui eu gostaria de abrir um parênteses, que Jesus não chama e não chamou ninguém para ser crente, nem para ser evangélico. Isso é um rótulo que nos deram. Jesus chama e disse para os seus discípulos: ide por todas as nações e fazeis discípulos.
O que é discípulo? Discípulo é aquele que está se tornando, se esforçando para ser igual ao seu mestre. Aleluia. As pessoas querem olhar para mim e para você e ver Jesus em nós. Não é a aparência religiosa externa, é a presença que carregamos, as atitudes, as ações, queridos, que fazem a diferença. Por isso está escrito que quem anda em trevas, ou está em trevas, que não conhecem a luz, que é Jesus que está aqui, a luz do mundo, espera ansiosamente a manifestação dos filhos da luz. E nesta noite tem filhos da luz aqui, reluzindo para o mundo, para a igreja. Então aquele que nasceu em Belém da Judéia, aquele que cresceu em Nazaré da Galileia, se manifesta agora não mais como Jesus, filho do carpinteiro que lhe criou, José, aquele que foi gerado pelo poder do Espírito Santo e nasceu de uma virgem. Então agora ele é o Cristo. Ele está se manifestando como ungido de Deus, como o Messias. E a Bíblia vai dizer então que ele começa a operar os sinais para que eles viessem crer nele. Certa feita ele disse: se eu não opero estes sinais, vós não crereis em mim. É por isso que está escrito, e nós devemos tomar posse desta palavra, que os sinais vão seguir aqueles que creem. Rabacanta Rabahai. Se você crê nesta noite, você pode ver a glória de Deus sobre o teu casamento, sobre a tua casa, sobre a tua empresa, sobre a tua chamada, sobre o teu ministério. Arabahaya. Aleluia. De repente, chega a notícia, escreve João Marcos no seu evangelho, que ele estava em casa. Que local este? Em Cafarnaum, junto ao lago de Genezaré, como escreveu Lucas, que não chama de mar, chama de lago de Genezaré, ou Tiberíades. Mas também era conhecido e é até hoje como o Mar da Galileia. Então Cafarnaum, uma cidade de praia, junto ao Tiberíades, Genezaré, o lago, ao Mar da Galileia. Chega a notícia então que ele estava em casa. Indiferente se esta casa era de Pedro pela tradição, indiferente de quem era esta casa, a notícia chegou que ele estava em casa. E como é bom ter Jesus em casa, porque quando Jesus está na casa, a casa se torna diferente. Quando Jesus está na casa, a solução para os nossos problemas. Quando Jesus está na casa, você pode chegar pesado e sair leve dela. Quando Jesus está na casa, ele não despede ninguém de mãos vazias. Porque é neste lugar que ele ordena a bênção e a vida eterna para sempre. Olhe para o seu irmão e irmã da direita e da esquerda, diga assim: só o fato de estarmos na casa dele nesta noite, nós já somos abençoados. Diga: isto é automático. Diga: e ele está ordenando a vida eterna para todos nós aqui nesta noite. Diga: ele quer continuar a salvar e a libertar na sua casa. Aleluia. É por isso que o único homem segundo o coração de Deus, Davi, certa feita disse: se possível, queria estar todos os dias na tua casa.
Aleluia. Aleluia. Um certo pregador de renome do Brasil trouxe uma tese que esta casa era de Jesus. Se tornou uma polêmica nas redes sociais, se você for pesquisar até os dias de hoje. Mas sabe o que nos chama a atenção? Porque no nascimento de Jesus, a Bíblia diz que ele foi visitado por 3 reis magos. Sim ou não? E esses reis lhe trouxeram um presente. Sim ou não? E o presente que eles lhe trouxeram foram ouro, incenso e mirra. Só o ouro que Jesus recebeu, que não é aquela caixinha de presépio que a gente vê na época de Natal, sabe aquela caixinha pequenininha? Então a caixa que trouxe o ouro, olha para o seu irmão e diga assim, era de um tamanho bom. Subestima-se, sugere-se que só o ouro que Jesus recebeu no seu nascimento dava para ele cuidar dos seus irmãos, irmãs, que a Bíblia diz que ele teve. Cuidar da sua mãe Maria, porque depois dos 12 anos, José desaparece de cena. Somente o ouro. E poderia, sim, comprar até mesmo esta casa, neste local em Cafarnaum. Somente com o ouro. Mas não é o que nós queremos pregar ou falar aqui nesta noite. A questão que chegou a notícia é que ele estava, então, em casa. E a Bíblia diz que quando chega esta notícia, sabendo que aonde ele estava, ele alimentava as pessoas com a palavra. Ele alimentava as pessoas também fisicamente com alimento. Lembra da multiplicação de pães e peixes? A Bíblia diz que era longe para ir comprar, mas eles tinham na bolsa, nunca faltou na bolsa. Judas, por mais que foi escolhido, infelizmente, que lhe traiu, e poderia ser qualquer outro que traísse Jesus, para cumprir a Escritura, foi um bom tesoureiro, não faltava na bolsa, era longe para ir comprar. Então, aonde Jesus estava, sempre as pessoas queriam ir até ele, para ouvir a palavra, para serem alimentados, para receberem sinais do céu, curas, milagres, aleluia. E de repente chega a notícia que ele estava naquela casa, junto ao mar da Galileia, em Cafarnaum. E a Bíblia diz então que esta notícia começa a correr. A fama de Jesus, diz a Escritura, que percorria as nações circunvizinhas. Antes de Jesus chegar em Cafarnaum, o nome dele, a fama dele, os sinais que ele fazia, já era proclamado pelas pessoas. É isso que esta igreja está fazendo nesta cidade. O que Deus está fazendo aqui, pastor, igreja do Senhor, está sendo proclamado por Toledo, região e outros lugares. Arabahai. Aleluia. Porque quando ele está na casa, os sinais vão confirmando. Os testemunhos, as curas, as libertações, as conversões, as mudanças de vida, o testemunho anda. Olhe para o seu irmão e diga assim, graças a Deus, que não é só notícia ruim, que anda, que caminha. Diga notícia boa, também caminha para a glória de Deus. Aleluia. O Espírito Santo está testificando ao meu coração que está caminhando o que Deus está fazendo nesta igreja, pastor. Está caminhando o que Deus está fazendo neste ministério. Está caminhando o que Deus está fazendo dentro de lares. Deus toca ao meu coração para dizer às famílias que têm sido restauradas aqui, os casamentos que têm sido restaurados, as pessoas que têm sido libertas, as pessoas que têm sido transformadas pelo poder da palavra e da ação do Espírito Santo, pelo poder do nome de Jesus. Esse testemunho está caminhando. Então a multidão vai até ele.
Só que dentre a multidão havia algumas classes de pessoas. Sempre a multidão que acompanhou Jesus, havia os necessitados, mas havia também os críticos, os religiosos, os apontadores de falhas e defeitos. Tanto é que eles queriam achar uma falha em Jesus. Primeiro, que eles não acreditavam que ele era um Messias. Eles achavam que era apenas o filho de José, o carpinteiro. Por mais que se cumpriu a respeito dele os sinais para a sua manifestação como Cristo, e teve testemunhas oculares disso, e a notícia também percorreu, mas muitos não acreditavam quem ele era. Não acreditavam que ele era o Cristo. E nesta passagem bíblica aqui, dentre a multidão estava ali, dentre as 7 classes principais judaizantes, como os ricos, que tinham a sua classe, como aqueles que eram apontadores de defeitos, fariseus, os saduceus. Havia aqui os escribas, copistas da lei, mas que também cuidavam na sinagoga para que as pessoas viessem a cumprir e a obedecer a lei. Mas eles faziam apenas isso exteriormente. E por certa feita Jesus vem repreendê-los, assim como os fariseus, que dentro da repreensão receberam a palavra dura de Jesus, dizendo: vocês vivem apenas o exterior, mas eu, o Senhor, conheço o interior de vocês. Então a multidão estava ali. E a Bíblia vai dizer que 4 homens se importaram com uma causa. Qual a causa? Diga comigo, de um homem paralítico. Esses 4 homens foram amigos do paralítico, sim ou não? Tiveram compaixão do paralítico, sim ou não? Se posicionaram para fazer algo por ele, sim ou não? Olhe para o seu irmão e diga assim: não tiveram apenas dó, como muita gente. Diga: Jesus nunca teve dó de ninguém e nunca terá. Diga: Jesus teve e tem compaixão. Sabe que a compaixão é quando você pode fazer algo em prol da pessoa. Quer seja dando uma palavra pode mudar a sentença de alguém, uma palavra pode libertar a vida de alguém, uma palavra pode operar um milagre na vida de alguém, uma palavra pode mudar a direção, o norte da vida de alguém, uma palavra, um posicionamento diante de Deus, daquilo que você recebeu, daquilo que você pode fazer, pode ajudar alguém. Não apenas ter dó, como a gente ouve muito por aí. Compaixão, não dó. Levante a mão para nunca esquecer mais. Diga: compaixão sim, dó não. Aleluia. Se posicionaram e levaram o paralítico até onde Jesus estava, na casa. A Bíblia diz que chegando até lá, olhe para cá, ao invés deles pedirem licença, como a gente diz no dia de hoje, né? O francês diz excuse-moi. Licença, posso passar? Merci, por favor. Ao invés de pedir licença para a multidão, eles resolveram, levante a mão e diga comigo assim, quebrar o protocolo. Diga: quem quebra o protocolo não pede licença. Aqui me chama a atenção.
Porque eles não pedem licença para a multidão e nem para Jesus que estava na casa. Eles não pedem para o anfitrião, que seria alguém, então talvez o outro dono da casa, o Pedro, como algumas tradições querem dizer que a casa era de Pedro. Eles não pedem permissão. Eles não pedem licença. Então a estratégia deles é quebrar o protocolo. O que isso tem a ver comigo, pastor? Tem a ver que este ano de 2025, Jesus está dizendo para algo mudar. Você vai precisar quebrar o protocolo. Para algo mudar, algo vai ter que mudar dentro de você. Quebra o protocolo da frieza, da incredulidade, para que um milagre aconteça e a porta se abra. Arabachúria, aleluia. Vão subir na casa, em cima da casa, abrir um buraco no ponto correspondente. Diga comigo assim, boa estratégia. Diga no ponto correspondente. Você está entendendo que a estratégia com Deus não é você estar atirando para tudo quanto é lado? Ela é certeira. Não se perde tempo. Não. A estratégia quando vem de Deus, aleluia, quando o Espírito Santo te impulsiona para quebrar o protocolo. E aqui eu posso entender, aleluia, parafraseando o texto, conjecturando que o Espírito Santo que nos convence da justiça, do pecado e do juízo para não sermos condenados com o mundo, convenceram esses 4 homens a ajudarem aquele que estava paralítico, e para que algo acontecesse, para que o milagre acontecesse, a multidão não impedisse, precisava quebrar o protocolo no ponto correspondente. Não se poderia perder mais tempo. Deus está dizendo, pare de perder tempo. Eu tenho uma direção certa para o teu negócio, para o teu casamento, para a tua família. Rabachúria. Tem gente que quer casar, mas fica tirando para tudo quanto é lado. Não pede a aprovação de Deus, a confirmação de Deus, para ir na direção certa. Deus ainda une pessoas? Sim ou não? Se Jesus certa feita disse, o que Deus uniu não separe o homem, eu fico com a escritura. Deus ainda une pessoas para um propósito. Deus ainda une pessoas para um casamento. Deus ainda une pessoas para uma aliança. Aleluia. Aleluia. Dentro da hermenêutica e a exegese, eu amo as palavras de Paulo, as cartas de Paulo, mas é preferível ficar com as palavras de Jesus. Aleluia. Aleluia. Essa é a maior teologia. Então eles são estratégicos. E dentro dessa estratégia, eles vão abrir no ponto correspondente. Eles não vão perder tempo. Quebra o protocolo, não pede permissão e nem licença. Porque quando algo vem da parte do Senhor, a porta fechada tem que se abrir. O milagre que não se explica tem que acontecer. A Bíblia diz que Deus dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito para nos guardar aonde quer que a gente vá. Mas diz que os seres angelicais também trabalham a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Deus vai dar ordem aos anjos ao meu respeito. Arabachúria. Aleluia. Então eles abrem no ponto correspondente. E quando eles descem a maca, a Bíblia vai dizer que Jesus apenas olha para o paralítico. Mas o que nos chama a atenção no capítulo, ou seja, no versículo de número 5, que está escrito assim, ó, vendo-lhes a fé. Então Jesus olha para o paralítico, mas o texto diz que vendo-lhes a fé.
Então Jesus olhou para a quebra de protocolo, olhou pela certeza que eles trouxeram o seu amigo, que ele não sairia dali sem o seu milagre. A Bíblia vai dizer então que eles vão romper em fé. Vão romper de tal maneira que vão ver com os seus próprios olhos. E Jesus, vendo com os seus olhos a fé, a atitude, a maca descendo, apenas olha para o paralítico e diz: filho, perdoados estão os teus pecados. Ah, mas os escribas estavam ali e arrazoaram no coração, não abriram a boca, foi no coração. E Jesus é aquele que sonda e conhece o coração. Arrazoaram no coração dizendo: esse homem está falando blasfêmia. Quem é ele para perdoar pecados senão Deus? Mas ele, para provar que ele era o Messias, o Filho de Deus. No versículo 9 ele vai dizer: qual mais fácil é dizer, filho, perdoado estão os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma a tua cama, a tua maca e anda, para provar que o Filho do Homem tem poder, a autoridade na terra, para perdoar pecados. A ti te digo, levanta-te, toma a tua maca, cama e anda. E a Bíblia diz que ele então saltou na presença deles com o seu milagre, e eles ficaram tão impressionados, dizendo: jamais vimos algo assim. Como assim? Jesus já não vinha curando pessoas, operando sinais, não ressuscitou o filho da viúva de Naim, não ressuscitou a Lázaro. Como assim? Mas eles nunca tinham visto alguém dizer assim: apenas os teus pecados estão perdoados, e o milagre acontecer. Sabe o que eu entendo aqui? A Bíblia nos mostra que tem tipos de enfermidade que é por causa do pecado. Nós não podemos generalizar. Certa feita Jesus chegou em um outro episódio, um outro personagem semelhante a esse. Os discípulos olharam e disseram para Jesus: Senhor, quem pecou? Foi ele ou foi seus pais para que nascesse assim? Naquele caso, Jesus disse: não foi nem ele, nem seus pais. Ele nasceu assim para que se manifeste a glória de Deus. E Jesus operou também o milagre na vida daquele homem. Agora nós entendemos que a paralisia deste homem era por causa de pecado. Ele precisava do perdão para o milagre acontecer. A Bíblia não registra, você vai pesquisar na história qual foi a origem desta paralisia. Se esse homem nasceu paralítico ou não. Ou se algo aconteceu na sua vida pregressa, que lhe deixou naquela situação. Mas indiferente da situação que ele se encontrava, ele precisava do perdão de Jesus para receber o seu milagre. Aonde o senhor quer chegar, pastor? Eu quero chegar no ápice da mensagem para orar. Tem milagres para acontecer aqui nesta noite. Porque a Bíblia diz que as coisas acontecem primeiro no reino espiritual. E depois elas se materializam no reino físico. Tem milagres para acontecer aqui nesta noite. Que Jesus precisa perdoar os nossos pecados. Se alguém aqui nesta noite disser que não tem pecado, a Bíblia chama de mentiroso. Está escrito que todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus.
mas foi o sacrifício vicário, substituto do Cordeiro pelo corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos trouxe e nos traz nesta noite o perdão dos nossos pecados, o sangue de Jesus que foi derramado, a paz com Deus e a promessa de vida eterna. Se coloque de pé. Como que a gente peca? A palavra pecado no original quer dizer errar o alvo. A equipe de louvor me ajuda aqui só para encerrar, por gentileza? Com a ministração, bem rápido, por causa do horário. Pode ser, pastor? Pecado no original é errar o alvo. Qual que é o alvo que nós temos? Os mandamentos, a palavra de Deus. Sempre quando nós tropeçamos, erramos o alvo, nós pecamos. E como que a gente peca? A gente peca em palavra, a gente peca em atitude, a gente peca em pensamento, a gente peca no olhar, a gente arrazoa no coração, como os escribas fizeram. Muitas vezes por causa da nossa religiosidade. Porque a religiosidade, ela mascara e falsifica a nossa fé, por vezes. Tem gente que ela é conhecida apenas pelo seu exterior, mas interiormente é sepulcro caiado. Não tem vida espiritual, não tem presença de Deus. Então nós temos o Espírito Santo que nos convence. E nesta noite ele está convencendo a mim e a você da necessidade de uma mudança, de uma melhoria, de uma correção de rota. Em 2024, eu e você pecamos muito, falhamos por vezes. Talvez Deus mandou você ir para um lado, você foi para o outro. Deus mandou fazer de um jeito, você fez de outro. Deus mandou você entrar numa porta e você foi bater em outra. E por isso as coisas não aconteceram. Você pecou, eu pequei. Mas Deus está dizendo nesta noite, eu perdoo. E quando eu perdoo, a direção vem. Quando eu perdoo, coisas novas eu começo a revelar e mostrar. Quando eu perdoo, os milagres acontecem. Quando eu perdoo, eu levanto quem está caído. Quando eu perdoo, eu restauro aquilo que está quebrado, aquilo que está rompido. Eu restituo quando eu perdoo. Quantos carecem e necessitam deste perdão, sai do seu lugar e vem diante do altar do Senhor, representado aqui nesta noite. Vem dizer: Deus, eu quero neste ano de 2025 que o Senhor corrija ainda mais a minha rota, que o Senhor corrija ainda mais o meu ser, que o Senhor corrija ainda mais aquilo que precisa ser corrigido. Me ajuda a melhorar, Senhor, porque eu preciso da tua direção. Eu preciso não do teu dó, mas da tua compaixão. Aleluia. Vem adorando, vem glorificando, vem bendizendo. Se precisar dobrar o joelho, dobra diante do altar. Você está diante do altar do teu Senhor, do Senhor da igreja, do Todo-Poderoso, daquele que venceu na cruz, daquele que operou e ainda opera milagres no meio do seu povo, daquele que ainda perdoa os nossos pecados. Oh. Fecha os teus olhos. Escutas quando clamo, acalma o meu pensar. Olha aí. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em
em ti. Levante a sua mão e diga: eu confio. Confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tu para mim. Começa a tocar, Jesus. Começa a curar agora no meio do teu povo. Santifica vidas. Santifica corações. Quebra o protocolo na vida deste homem, desta mulher, deste jovem. Que haja uma rota diferente. Que haja uma quebra de paradigma. Que haja uma mudança de atitude, de posicionamento. Qual mais fácil é dizer: filho, filha, perdoado estão os teus pecados. Vou dizer: levanta-te, 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 se posiciona, dá um brado, dá um salto de mudança, sai do fundo do poço, sai agora, começa a receber a cura, começa a receber o milagre, começa a receber o toque em casa, receba o toque de milagre, o toque de perdão, de reconciliação, de renovo de aliança com Jesus. Aquele que perdoa, aquele que santifica, aquele que purifica. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Na bagaçura que maço te marraiaçou, rabacanda rabarraçou te queimaçou. Quem já é batizado com o Espírito Santo, receba renovo agora. Receba o toque de poder agora. Eu sinto o fogo do céu descer aqui. Receba agora. Quem quer ser batizado, levante a tua mão. Jesus quer te tocar, Jesus quer te encher. Quebra o protocolo agora. Amagaçu quenderebacaia. Quebra o protocolo agora. Seja cheia agora, transborda. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Levante a sua mão para o alto assim. Diga: obrigado, Jesus, por perdoar as minhas falhas, os meus pecados, as minhas dívidas. Diga: Senhor, neste ano eu creio que o Senhor já quebrou o protocolo, e esse perdão vai me trazer reconciliação, restauração de áreas, milagres, sinais, prodígios, maravilhas. E a porta que estava fechada já está aberta, e o teu nome será glorificado e exaltado na minha vida, na minha casa, na minha empresa, no meu casamento, na vida dos meus filhos, na minha igreja. Eu creio em nome de Jesus. Receba agora, aplaudindo a Ele, aplaudindo a Ele, aplaudindo a Ele, ao que vive, ao que reina para todos sempre, ao que perdoa os nossos pecados, o nosso Salvador Jesus. Creio que tu és a
Creio que só faz assim com a sua mão. Creio que eu vi a Deus depositando algo nas suas mãos. Deus está dizendo que um tempo de restituição chega. Indiferente da ação econômica do país, você vai prosperar. Eu vou restituir as percas. 2025 será o ano de transbordar, e aqueles que se levantaram verão que eu sou o Senhor na tua vida. Aplauda Jesus. Aplauda ao Senhor. Obrigado, Jesus. Irmãos, eu vou passar o pastor devido ao horário. Tem alguém nesta noite que quer reconciliar com o Senhor, aceitar a Jesus, mudar de vida? Pode voltar para o seu lugar, de maneira bem racional, não apenas emocional. A gente queria orar por você, já passando o microfone ao pastor. Tem alguém nesta noite que sentiu pelo poder da palavra, a ação do Espírito Santo, a necessidade de uma mudança, de uma verdadeira conversão em Cristo Jesus? Eu gostaria de orar por você. Queria que você levantasse a sua mão. Eu queria apresentar você. Tem uma jovem senhora lá atrás. As palmas louvam o Senhor. Aleluia. Pode vir à frente para mim orar por ti. Tem mais alguém nesta noite? Não deixe para amanhã. Ele é o pão vivo. Não se alimente apenas das migalhas, se alimente do pão vivo. Aleluia. Amém. Se tem, que venha à frente. Venha então, por gentileza, que vou estar orando por você. As palmas louvam e engrandecem uma vez mais ao Senhor. Pastor. Pastor, pode pegar o microfone então. Já vou descer e orar por ela. Glória a Deus. Como nós sempre falamos aqui, né? Nunca é só um culto. Amém? Nunca é só um culto. Aleluia. Se coloque de pé aí, meu amado. Vamos orar, vamos aproveitar que o pastor está orando aqui e orar, meu amado. Orar para que Deus venha continuar salvando, curando, transformando, renovando. Ore agora para a tua casa. Que haja cura hoje na tua casa, como já foi ministrado aqui. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por essa vida. Pedimos que o Senhor guarde e conserve, Pai, essa pessoa, assim como a sua família. Pai, também oramos por aqueles que estão aqui. Talvez tenha alguém que está desejoso ainda, Pai, de tomar uma decisão. Se não tomar agora, que o Senhor coloque no coração e que essa pessoa possa tomar essa decisão após o culto também, Deus. Pai, nós oramos e declaramos o que foi ministrado aqui: Jesus na nossa casa, perdão na nossa casa, restauração na nossa casa, salvação sobre a nossa família. Deus, que esse mesmo Jesus que há 2000 anos atrás entrou em Cafarnaum e naquela casa houve transformação, nós declaramos, Senhor, que esse ano a nossa casa vai romper, os nossos filhos vão romper, Pai, o casamento vai romper, a família vai romper, e será um ano, Senhor, de transformação, um ano de cura, um ano de salvação, um ano de libertação sobre a história dos nossos, Pai. Assim como nós ouvimos essa palavra, que nós venhamos através da fé romper todos os obstáculos, e não venhamos, Senhor, ter medo daquilo que o Senhor já preparou para a nossa história, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe tua vida aqui, você leve essa palavra para a tua vida, não deixe, meu amado, nada impedir você